Muito bem, maravilha, meu irmão. Estamos aqui, minha irmã, na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Valdereza, um grande abraço. Ela mora no centro em Campinas, pediu oração por ela mesma, pela sua família. A Maria Neuza, que liga pela segunda vez, mora em Itatiaia, Rio de Janeiro. Ela precisa, Henrique, precisa de cura e misericórdia de Deus. Um amigo que está internado, João Francisco, pede saúde por toda a sua família e também por essa pessoa que é seu amigo. A Lígia mora em Campinas, também no Cambuí, pede pelo Tiago Mansur e o Paulo Marques. Dernivaldo de Campinas, na Vila Brandina, ele pede oração pela recuperação da cirurgia que ele fez e pede pelo amigo Estevão por sua saúde. Vamos orar assim, meu irmão, todos juntos. A Rosimeire Bezerra, Garanhuns, Pernambuco, pede oração por ela e saúde para todos os seus familiares. Valdinei Couto de Araras, oração, Henrique, por favor, para minha família e pela minha saúde. Valdinei, vamos orar assim. Um grande abraço à cidade de Araras. Simão Dias de Sergipe, o Ciro Alves, que mora no bairro Bom Sucesso de Cima, está precisando de cura e libertação, né, Ciro? Vamos pedir ao Senhor que dê a você realmente essa grande vitória que você precisa. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho a respeito de algo profundo aqui. Para São Tiago, a palavra obras, que está lá em Tiago, capítulo 2, de 1 a 17, capítulo 2, versículo 17, significa comportamento. Por isso o que ele está dizendo é que a fé sem comportamento condizente com a vida cristã, com a sua fé, ela é morta. Quer dizer, se eu digo que tenho fé, mas pratico aquilo que vai contra a fé, contra a minha fé é morta. Se digo que tenho fé, mas eu sou desonesto, minha fé é morta. Se digo que tenho fé, mas ignoro meu irmão que sofre, minha fé é morta. Se eu digo que eu tenho fé, mas não pratico o amor e a misericórdia, minha fé é morta. Por outro lado, meu querido e minha querida, ser um sócio ou sócia evangelizador na associação é uma obra de fé, realmente. Você crê nesse anúncio que Padre Eduardo faz através da Rede Século XXI para todo o Brasil e para o mundo. O sócio acaba contribuindo e praticando uma ação de fé para o bem e o crescimento da fé dele mesmo e de milhões de pessoas. Então, Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Quando você colabora, você está fazendo um gesto, uma ação de fé. E eu quero perguntar para você participar, responder para nós ainda no programa de hoje. A fé já fez você mudar algum comportamento? Liga para nós, 0 prestadora 19 3871 9620 ou passe o e-mail serfeliz@rs21.com.br. Irmã Érica, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é traição, na sua definição. O que é traição? Bom, Henrique, a traição é tudo aquilo que vai contra a confiança que nós depositamos a alguém. É o gesto, né, daquela pessoa que nós depositamos a nossa confiança, é o gesto contrário àquilo que nós confiamos e esperamos daquela pessoa. É até interessante que nós não esperamos uma traição de quem é inimigo, porque o inimigo ele já é o seu inimigo. Por excelência, ele já vai te trair. Ele vai fazer alguma coisa contra você, ele vai te caluniar, ele vai te criticar, ele vai ir contra realmente você, as suas atitudes, a sua forma de ser. Mas aqueles que são os nossos amigos, aqueles que são os nossos familiares, são aquelas pessoas que nós confiamos e amamos que traem a nossa confiança. Qual é, então, poderíamos dizer assim, qual é o tamanho da dor da traição? Particularmente, eu penso que a dor da traição é uma das dores mais profundas que nós podemos sofrer. Eu entendo que é uma dor tão profunda que dilacera o nosso ser. Porque quando nós temos uma pessoa, um compromisso, cada amizade é uma aliança que a gente faz com a pessoa. Partilhamos segredos, partilhamos vitórias. Quando somos traídos dessa confiança, não há o que fazer. Porque nós, seres humanos, né, Henrique, eu acho que pela nossa própria forma de ser, nós já nos receiamos em depositar a confiança no outro, né? E então, quando você abre o seu coração a ponto de confiar em alguém, dificilmente você vai esperar que ela faça algo contra você. Que ela use da sua amizade, do seu segredo, do seu jeito,
contra você. Sim. Então, no nosso relacionamento, nós já vamos levando um tempo para poder confiar naquela pessoa, para depositar a confiança nela. E quando nós fazemos isso, e aquilo que nós recebemos não é realmente algo que corresponda a essa confiança que depositamos no outro, a dor da traição ela se torna muito grande. Talvez seja por isso que no evangelho que nós vimos agora há pouco, Jesus disse a Judas, faça o que você tem que fazer. Ele podia sentar ali, a escolha foi sair, porque já estava com uma intenção que nós vamos ver. Mas Jesus depois ensinou os outros, amem, amem, amem. O amor faz com que você seja fiel a você. Eu não preciso estar falando de você, caluniando você, na confiança que você me ama e eu te amo. Olha só, em forma de homem, Jesus caminhou com Judas lado a lado, dias e dias e anos. Tinha a responsabilidade, Judas, de ser uma espécie de tesoureiro do grupo, ele era. Mas ele continha algo que sujava ele, que era o quê? O apego ao dinheiro, né? O apego ao dinheiro. No evangelho de hoje, quando Maria pegou um perfume valiosíssimo e derramou nos pés de Jesus, Judas se revoltou. Se revoltou. Considerou que aquele ato era um desperdício, em João 12,5, dizendo, por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Ele não estava preocupado com o pobre, estava achando que era um absurdo um desperdício, porque tinha algo obcecado nele, o dinheiro. A reação de Judas não era uma preocupação realmente com os necessitados. João 12,6 diz, porque era ladrão e tendo a bolsa, sendo tesoureiro do grupo. Também em João 12 a gente vai ver que ele tirava o que guardava só para ele, para as coisas particulares, sem dar ao grupo. Então ele já tinha um coração de ladrão, vamos dizer. Ele já tinha um histórico que não favorecia muito, né? Que não favorecia. Depois, agora nós vamos entrar, porque todo ladrão pode se redimir, mas nós vamos entrar na traição. Por quê? Assim como qualquer outro, João, Mateus, Bartolomeu, Judas foi muito amado por Jesus, muito amado por Jesus. Ele teve, igual aos outros, sem distinção, capacidade, oportunidade de crescer espiritualmente ao lado de Jesus. Eu também considero isso, porque, Henrique, o Senhor Jesus já tendo conhecimento de como que era a índole dele, o caráter dele, e ainda assim ter estendido as mãos e dito, vem comigo, tê-lo chamado para estar próximo dele, o Senhor depositou nele confiança, mas o Senhor o amou antes de tudo. Interessante que a gente vai ver a história, ele chamado de Judas Iscariotes, porque ele vem de Iscares, era uma cidade onde o povo era um pouco, os judeus desconfiavam um pouquinho do povo de lá. Ele tinha a capacidade de coordenar como contador o dinheiro, virou tesoureiro do grupo, né? Mas ele teve a oportunidade de crescer espiritualmente, de receber o reino de Deus, de receber o Espírito Santo e de ser salvo. No entanto, o que aconteceu? 30 moedas de prata foram suficientes para que ele entregasse o seu próprio Salvador. Tinha tudo com ele. Se nós trouxermos, irmã Érica e telespectador, meu irmão, minha irmã, a atitude de Judas para o nosso dia, nós vamos analisar a nossa vida e identificar possíveis moedas de pratas que também estão nos seduzindo. A gente não percebe, mas estão nos seduzindo. Sim, estão nos colocando na posição de Judas também, né? De traidores do Senhor. Quem sabe eu, você, todos nós, não estamos trocando a nossa salvação por 30, entre aspas aí, moedas de prata, em forma de uma amizade que desrespeita a nossa fé. Ou talvez 30 moedas estão representadas num relacionamento que não agrada a Deus. Estamos traindo o Senhor também, né? Ou talvez essas 30 moedas mascaradas em detalhes que nos fazem trair Jesus, entregando-o à morte todos os dias. Ou ainda, irmã Érica e meu irmão, minha irmã, quem sabe essas 30 moedas não significam palavras torpes, mentiras, falsidades, soberba, maus testemunhos, porque estamos passando o dia a dia. Trocamos a alegria, a vida, a esperança, a sinceridade por palavrões, palavras torpes, calúnias. E essas 30 moedas podem representar essa situação na minha e na sua vida, na vida de qualquer ser humano.
É. Eu vejo assim, da mesma forma com que o Senhor confiou, depositou a sua confiança e o seu amor em Judas, ele faz isso em cada um de nós, para com Você já cada foi um de traída? nós. Já fui traída. Já foi traída? Já. O que brotou no seu coração quando você tomou conhecimento? Meu Deus. De a princípio é justamente isso, Revolta. né? A dor de ter confiado e aquela confiança não ter sido reconhecida, não ter sido valorizada. Então, causa dor, causa tristeza, mas ao mesmo tempo também uma revolta, né? Naturalmente era uma pessoa que você confiava, abriu seu coração e jamais pensou que pudesse Sim. se tornar inimiga. Porque você confia e em troca você quer você acredita que você vai ter de volta a sinceridade, a verdade, Companheirismo. isso, aquilo que Fidelidade. realmente condiz com a confiança, o sentimento de confiança que foi depositado. E é muito triste, é muito doído, né? Mas a gente vai olhar dentro desses pontos que você está colocando, quantas vezes nós também não traímos. De outras formas. Não traímos. Somos aqueles que fazem como Judas fez. Eu acho até que é uma traição quando, por exemplo, eu tenho uma atitude qualquer e você sabe, é minha amiga, você conta para outro, eu fui traído. Porque o outro não está preparado para receber aquilo que você mais perto de mim está. Não deixa de ser uma traição. Sem falar em traições mais graves, quando o marido trai a esposa, ou quando a esposa trai o marido, de várias formas. Se não sexualmente, fisicamente, trai por calúnia, por desprezo, por silêncio, né? De outras maneiras, não desconsiderando o valor do outro. Foi o que o Judas fez, ele não tem valor nenhum para mim. Me chamou, estou quase 3 anos com ele, vendo tudo, agindo em nome dele, mas minha cabeça e meu coração não está nele, não. E é interessante, Henrique, que a palavra aqui em São João fala, dito isto, Jesus ficou perturbado em seu espírito. O fato daquilo que Judas iria fazer com ele, traí-lo, deixou-o perturbado. Embora ele fosse Deus, a parte humana de Jesus não só chorou várias vezes, como agora está perturbado. Sim, porque eu amei você, eu acreditei, te dei chances de que você mudasse, coloquei a minha esperança, a minha confiança em você. E você, quer dizer, sentir no coração, você continua me traindo. E você ainda assim vai me trair. Vai fazer o que você tem. Então, perturbou o coração do Senhor, deixou, certamente, talvez, com o coração ferido, machucado, perturbado realmente em ver que aquilo iria acontecer. Ainda assim, Judas estava tomando aquela decisão. E eu falo, Senhor, quantas vezes nós também agimos dessa mesma forma? Né, das nossas atitudes para com o outro, deixamos o coração do outro perturbado pelas nossas atitudes também de traição. Eu fico imaginando um casal, quando há uma desconfiança qualquer, como é que fica perturbada a mente dele ou dela, né? Com certeza, porque... Não há uma certeza, mas existe algo no ar. É algo que faz com que realmente o emocional, o afetivo, o espiritual e até o físico daquela pessoa seja realmente abalado, fique perturbado, a ponto de o que vai pensar, o que vai fazer, como vai reagir. Então, as nossas atitudes que possam surtir numa traição, numa agressão à confiança que a pessoa nos depositou, ela é muito importante, nós precisamos realmente observar e rever. Uhum. Agora é o seguinte, vamos ver a figura de Judas como homem que parece que deveria ter arrependimento. Você concorda que todas as pessoas têm defeitos e qualidades? Todas as pessoas têm. Ninguém é perfeito. Ou tem pessoas que só têm qualidade? Não, ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Tem pessoas que têm só defeitos também? Não, todos têm virtudes, qualidades. Defeitos e qualidades, muito bem. Alguns de nós deixamos sobressair mais as faltas do que os acertos. Raras são as pessoas que mostram mais as qualidades. A gente sobressai no dia a dia, nas conversações, atitudes, mais os nossos defeitos, né? As nossas fraquezas. No caso de Judas, o erro veio praticamente acompanhado de um sentimento profundo de remorso. O remorso você se destrói, o arrependimento você vai de encontro ao outro. Se eu me arrepender por algo que eu fiz para você, eu vou até você
arrependido do que eu fiz. O remorso eu não vou, mas fico me acusando o sentimento de culpa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a mesma atitude de Judas ter vendido Jesus por 30 moedas e depois de dado um beijo, que a gente fala, beijo de Judas, você está me amando, mas você é traidora, traidor. A mesma atitude da traição de Judas, Pedro também teve de outra forma, porque o negou. Você estava com esse homem? Não, eu nunca vi esse homem. Parece que eu vi você com ele. Não, eu nunca vi esse homem. Ele nega 3 vezes Jesus. Ele poderia enfrentar, não, eu conheço, é o meu Senhor. A fraqueza humana. Mas teve uma coisa que aconteceu com Pedro. Ele chorou quando Jesus saiu da casa de Caifás. Jesus olhou para ele, quando o galo cantou. Ele se arrependeu. Ele amava demais, mas era fraco humanamente. Ora, o sentimento de culpa que levou o coração de Judas ao remorso passou a alimentar ele, que levou ele, a consciência do seu ato, ao desespero e não ao arrependimento. Não a refazer. Levou ao desespero contra ele mesmo. Tanto que ele devolve as moedas, mas já estava feito. Mais uma vez ele errou. Em vez de buscar o perdão de Deus, o arrependimento, ele suicidou-se. O remorso faz você se destruir. Eu não mereço viver, como eu sou ruim, você vai para você. O arrependimento, eu tenho que pedir perdão para ela, estou arrependido do que eu fiz, não era a minha intenção. Quer dizer, há 2 situações aqui que Jesus também podia descartar. Pedro, você me negou, disse que me amava, que não tinha que só eu tinha palavra divina interna, e no momento que perguntou se você era meu amigo, você não era. Mas arrependimento e remorso é uma coisa muito profunda para a gente saber. Né? Todos nós somos passivos, né, Henrique, de estar dentro dessas 2 condições. Cair e levantar diante de uma limitação. Vendo esses 2 personagens, Pedro e Judas, a atitude dos 2, né, de trair aquele que tanto confiou, tanto amou a eles, mas a forma com que os 2 saíram de forma diferente, trazendo para a nossa vida, nós vamos perceber que, é claro, muitos de nós já fizemos também atitudes de traição. Para tantas pessoas, e como eu disse, traímos pessoas que realmente nos amam, que nos confiam. E qual foi a forma com que nós reagimos? Esse remorso vê que a pessoa não se importa com o que o outro sentiu. Né? Judas não se importou com o que o Senhor iria passar. Se culpou e se acusou. Ele se culpou, ele olhou para si. Já Pedro não. Pedro, na oportunidade que teve, se arrependeu. E se arrependeu profundamente a ponto de chorar profundamente diante daquilo que ele fez. É uma das coisas que eu sempre prego, sabe, Érica, porque o arrependimento leva às lágrimas. É uma graça de Deus. Nós vamos continuar debatendo, porque é muito profundo na nossa vida, não algo histórico para a gente falar, mas algo profundo para a gente viver nessa semana. Vamos a mais um intervalo? Não saia daí. Telefone para nós. E a pergunta para você é essa aqui, olha. A fé já fez você mudar algum comportamento? Escreve aí, eu vou ler com muito carinho.